Bom dia, meus irmãos. Vamos meditar hoje no livro de Gênesis, capítulo 16, do verso 1 até o verso 16. Eu peço que os irmãos estejam com as suas Bíblias abertas, para nós estarmos então meditando aqui neste texto. E esteja então acompanhando à medida que nós iremos estar aqui meditando. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que Tu me capacite mediante a Tua graça, a atuação do Teu Espírito Santo, para que cada palavra que eu venha pronunciar seja orientado pelo Senhor. Assim também, ó Pai querido, cada palavra que os Teus filhos irão escutar, que eles possam ter o discernimento do Teu Espírito, no seu entendimento, para reter no coração só o que vier da Tua parte. Eu oro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui no capítulo 16 de Gênesis, nós vemos que o texto ele narra acerca de 4 personagens. Fala-se aqui sobre Abraão, fala-se sobre Sara, sobre Agar e o anjo do Senhor. Se nós olharmos o livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 25, fala acerca de Abraão. Todos esses capítulos giram em torno da vida de Abraão. No capítulo 12, em relação ao seu chamado, e até o capítulo 25, a sua morte. Mas especificamente, aqui no capítulo 16, nós entendemos que a ênfase gira em torno da vida de Agar, a serva egípcia. Até mesmo pelo fato dela ter tido um encontro com o anjo do Senhor. Dito isso, eu gostaria que nós analisássemos, pensássemos, meditássemos aqui o capítulo 16 numa perspectiva da vida de Agar, a serva egípcia. Vejamos então. O verso 1 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Essa Agar era uma escrava que Abraão a trouxe do Egito. No capítulo 12 de Gênesis, nós vemos que Abraão, ao chegar na terra de Canaã, ele encontra ali muita fome. Então ele desce para o Egito. Depois de um período, depois de um tempo, ele retorna. Ele traz consigo muito gado, servos e servas. E entre as servas que ele trouxe, estava aqui essa escrava egípcia, de nome Agar. Vamos ver o versículo 2 até o versículo 4, a parte A. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu Agar, e ela concebeu. O texto aqui nos mostra que Agar, na condição de serva, ela é submetida ao capricho de Sara e tem que deitar-se com Abraão para lhe dar um filho. Sara, ela não consegue conceber. Deus então não permite que Sara lhe dê filho, estava provando ali a sua fé. Ela propõe para Abraão, e Abraão então consente, para que Abraão deitasse com Agar e pudesse dar descendência a ele por Agar, através da serva Agar, a egípcia. Entenda, naquele momento cultural, naquele momento de acordo com o contexto histórico, as mulheres ali não tinham muita voz. As mulheres não podiam se pronunciar. E sendo ali Agar, não obstante uma mulher, mas também numa condição de escrava, ela não pôde tomar outra atitude a não ser se submeter ao capricho de Sara. Essa então é a condição dela. Ela teve que deitar-se então com Abraão para lhe dar ali um filho em submissão à sua senhora Sara. O verso 4, a parte B. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos.
Aqui, entende-se que Agar teve uma atitude de afronta para com a sua senhora, para com Sara, desprezando-a por ela ter filho e Sara não. Sabemos que essa atitude de Agar não foi muito elegante, não foi muito interessante. Ela então gerou, deitou-se com Abraão, teve filho, e ao ela estar grávida, ela passou a desprezar a Sara, por ela poder ter conseguido conceber e Sara não. O verso 5 e o verso 6. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos teus olhos. O Senhor julga entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Agar, agora grávida, ela então teve que fugir, pois Abraão e Sarai, em comum acordo, sem o mínimo de compaixão, se levantaram contra ela. É bem verdade que a atitude de Agar em ter desprezado a Sara não foi uma atitude muito boa. Mas não obstante essa atitude, nós vemos que não houve o mínimo de compaixão de Abraão e Sarai para com uma mulher. Abraão ele não teve nem compaixão daquela criança que era o filho dele. E essa mulher, Agar, ela teve que fugir, ir para o deserto sozinha. E não obstante estar grávida, ela então se levanta e foge de Sarai. O verso 7 e o verso 9. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Aqui o anjo do Senhor. Alguns comentaristas entendem que o anjo do Senhor seria o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, visto que a forma como ele fala e a maneira como ele conduz a conversa com Agar, ele fala como sendo Deus. Por isso entende-se que seria o próprio Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. Então o anjo do Senhor, encontrando-se com Agar, ele quer saber sobre ela, na qual responde que foi fugida de Sarai. O anjo do Senhor, então, lhe dá ali um conselho para ela. O verso 10 ao verso 12. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem feroz, e a tua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Agar recebe promessas grandiosas do anjo do Senhor, que muda completamente a sua vida. Agar, que outrora estava desamparada, outrora estava ali angustiada, aflita, próximo ali a um poço, no deserto, sozinha, ela tem então o contato, ela vê ali o anjo do Senhor que fala com ela, e lhe faz ali, lhe dá a ela promessas grandiosas, que mudam então o rumo de sua vida. O verso 13 e o verso 14. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és Deus que me vê, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço Beer Lahai Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. Agar, ela faz ali um memorial para que pudesse trazer, recordar, ser lembrado, para que fique sempre na mente das pessoas que aquele foi o lugar onde ela teve o encontro com o anjo do Senhor, e ela viu ali o anjo do Senhor. E chama-se então aquele poço de Beer Lahai Roi,
que foi o momento em que Agar, ela viu o anjo do Senhor. O verso 15 e o verso 16. Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos quando Agar deu à luz Ismael. Agar, ela tivera um conselho da parte do anjo do Senhor, e ela acata aquele conselho que ela teve, tanto é que ela retorna e ela tem ali um filho na presença de Abraão. E nós vemos que isso ocorre quando ele estava com 86 anos. Temos aqui nesse capítulo duas histórias, duas realidades bem diferentes de uma mesma mulher. Do verso 1 ao verso 6, Agar, uma mulher grávida, escrava, fugitiva, desamparada no deserto. Do verso 10 ao verso 12, nós vemos uma mulher com promessas, amparada e que tem um futuro para o seu filho. Duas realidades, uma mudança drástica em sua vida. Um texto que mostra duas realidades, duas histórias acerca de uma mesma mulher, de Agar, essa serva egípcia. Essa mudança ocorreu porque ela viu o anjo do Senhor que lhe deu um conselho. Nós vemos isso no verso 7 ao 8, do verso 13 ao 14. Esse encontro que ela tem com o anjo do Senhor e o conselho que ela tem. Veja bem, quem está aflito, quem está sozinho, quem está desamparado, quem está nessa condição de angústia, quem está fugitivo, quem se encontra em um deserto e não tem a quem recorrer, não tem a quem clamar, a melhor pessoa que poderia estar conosco nesses momentos seria o próprio Senhor Jesus Cristo. Seria realmente o anjo do Senhor. E na verdade é isso que ocorre com Agar. É nesse momento de angústia, de aflição, de desamparo, que ela se encontra sozinha, que ela se encontra ali no deserto e está grávida, e ela tem um encontro com o anjo do Senhor e lhe dá-lhe um conselho. A melhor pessoa que poderia estar com ela. Agora a pergunta que nós podemos fazer é: que conselho o anjo do Senhor deu a Agar que mudou a sua história? Que conselho foi esse? Nós entendemos que foi o melhor conselho que uma pessoa pudesse ter. Por quê? Porque quem deu esse conselho para Agar não foi um pastor, mas foi o bom pastor. Essa pessoa que deu o conselho para Agar não foi o nosso amigo, mas foi o amigo, o melhor amigo que alguém poderia ter. Foi o anjo do Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo encarnado, que ali aparece para Agar e lhe dá um conselho. Se nós pudéssemos nos colocar no lugar de Agar, em momentos em que nós nos encontramos aflitos, em momentos em que nós nos encontramos angustiados, em momentos que nós nos encontramos em tribulação, em aflição, desamparado, em um deserto, onde não há ninguém que possa estar nos auxiliando. E nós então pudéssemos lembrar desse conselho que Agar ela teve e aplicarmos para as nossas vidas. Talvez as nossas histórias também poderiam ser mudadas, semelhante ao que ocorreu com Agar, e que a mudança na história, mudança na vida dela ocorreu, a mudança na sua vida, porque ela acatou esse conselho do anjo do Senhor. Que conselho foi esse? Olha aqui o verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Foi esse o conselho que o anjo do Senhor dá para Agar. Nós vemos que houve depois promessas, mas tudo iniciou-se nesse conselho. Foi esse o conselho que o anjo do Senhor dá para Agar, nesse momento de desespero, nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, nesse momento onde ela está no deserto, onde não tem ninguém que poderia auxiliá-la, e ela está grávida, e é esse o conselho que o anjo do Senhor dá para ela: torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de tuas mãos. Vamos pensar então sobre esse conselho. Ele começa dizendo: torna-te para tua senhora. O anjo do Senhor quer que Agar entenda que ela deve submissão a Sara,
Pois ele diz: volta-te para a tua senhora. Ele poderia ter dito: volta-te para Sara. Ou ele poderia ter dito: volta-te. Mas ele deu a ênfase aqui para que Agar entendesse que, não obstante tudo o que ocorreu, Agar deveria ainda ser submissa à autoridade de Sara. Pois ele diz: volta-te à tua senhora. Não obstante Sara ter sido rude com Agar, ela ainda continua sendo a sua senhora, ter autoridade sobre ela. A Bíblia sempre ensina o nosso dever de submissão às autoridades. Vejamos, devemos autoridade aos nossos pais. Colossenses capítulo 3, o verso 20 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Efésios 6, o verso 1: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Nós devemos autoridade aos governantes. 1 Pedro 2, verso 13: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Devemos submissão aos senhores. Vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Nós devemos submissão aos pastores. Hebreus 13, verso 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria justo. É essa a palavra, esse o conselho que o anjo do Senhor dá a Agar, que ela reconheça a autoridade que Sara tem sobre ela e deve voltar a ser submissa à autoridade de Sara. Nós devíamos entender que também nós precisamos nos tornar e voltar para nos reconciliar com aquelas pessoas que nós fomos desagradáveis, que nós perdemos o elo. Existem muitas pessoas, muitos filhos que têm saído da casa de seus pais. Às vezes um conflito que houve e saiu então das casas dos seus pais e não retornou, porque não quer se submeter à autoridade dos pais. Uma palavra que eu dou aos filhos: a Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos submissão aos pais. Então retorna, volta e humilha-te aos seus pais. Reconhece que ele tem autoridade sobre você. Reconhece que ele foi colocado por Deus e você deve autoridade aos pais. Volta-te e humilha aos seus pais. Há muitos membros de igreja que têm tido algum tipo de conflito em suas igrejas e saído e partido para uma outra igreja. Eu quero que você entenda: se você saiu e não foi debaixo de uma bênção, foi em virtude de um conflito, você não está sendo abençoado, não está abençoando o lugar que você está. Algo que você deve fazer é retornar, reconciliar-se, reconhecer a autoridade que a pessoa tem sobre você, resolver ali as arestas e depois, debaixo da bênção do Senhor, debaixo da bênção do seu pastor, que você possa estar indo para uma outra igreja. Mas se você saiu debaixo de um conflito, volta-te e reconhece a autoridade. Volta-te e humilha-te, reconhece a autoridade. Nós precisamos de acatar este conselho que o anjo do Senhor deu para Agar: torna-te para a tua senhora, torna-te para aquele que tem autoridade sobre você. Reconhece, se humilha, se submete a essa autoridade. Esse foi o primeiro conselho que o anjo do Senhor deu para Agar. Continuando o texto aqui no verso ele continua. Então, ele continua: e humilha-te debaixo de tuas mãos. Essa humilhação é um pedido de perdão por ter tratado Sara com desprezo. É bem verdade que o que Sara fez realmente foi falta de compaixão, foi falta de amor ao próximo.
Sendo Agar uma mulher grávida, ela então o despede e ela tem que sair fugida. Mas independente da atitude dos outros, nós sabemos que nós não podemos tratar da mesma forma. Agar, ela estava desprezando a Sara. E por ela cometer essa ação de desprezar a Sara, pelo erro que ela cometeu, ela deveria voltar e se humilhar perante Sara. Independente dos outros, nós temos que reconhecer os nossos pecados e estar então pedindo perdão. Devemos estar pedindo perdão. O fato de alguém nos fazer mal, isso não pode ser justificativa para tratarmos da mesma forma. Independente dos erros dos outros, não podemos agir sem a graça de Deus. Romanos capítulo 12, do verso 17 ao verso 21 diz: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós devemos pedir perdão pelo mal que nós cometemos, porque nós fomos também perdoados por Deus. Então nós temos que estar ali pedindo perdão, ou perdoarmos também a pessoa. Nós devemos estar fazendo essa atitude de reconciliação, porque nós fomos reconciliados com Deus. Mateus capítulo 18, do verso 32 ao verso 33 diz: Então seu Senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Então essa é a atitude que nós devemos ter. Estar nos reconciliando, nos humilhando, pedindo perdão e também perdoando. Mas independente da atitude do outro, a nossa deve ser de retornar e nos humilhar. Agar, ela deveria voltar para Sara e estar ali pedindo perdão a Sara, porque Sara a desprezou. Eu quero que nós entendamos que a atitude de Sara foi uma atitude horrível, foi uma atitude sem compaixão. Mas independente da atitude do outro, nós devemos estar pedindo perdão pelos nossos pecados. A Bíblia nos diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós fazemos a nossa parte, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes. O outro é Deus que vai tratar com ele. Deus iria tratar com Sara. Deus iria disciplinar Sara. Deus iria trabalhar no coração de Sara. A nós compete orarmos e colocarmos nas mãos de Deus. Mas a palavra do anjo do Senhor para Agar foi: volta-te à tua senhora, reconhece que ela tem autoridade sobre você e humilha-te. Essa humilhação é um pedido de perdão, porque Agar, ela desprezou a sua senhora. Precisamos então estar voltando, nos reconciliando e pedindo perdão às pessoas pelo erro que nós cometemos. Nessa mesma palavra aqui, quando ela diz para voltar e se humilhar, eu entendo que essa humilhação também é um arrependimento pelo ato cometido. Quando confessamos o erro e nos mostramos arrependidos, estamos declarando que não mais iremos cometer o erro, iremos mudar a atitude. Veja bem, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado de uma confissão. Nós então confessamos: olha, eu confesso que eu te desprezei, Sara. Era essa a palavra que Agar deveria fazer, confessar o erro que ela cometeu. O verdadeiro arrependimento também se propõe a mudança de comportamento. Agar deveria estar proposta a dizer para Sara: eu não vou mais ter o mesmo comportamento. A partir de hoje eu não vou mais te desprezar. A partir de hoje eu vou mudar a minha postura.
Nisto está o verdadeiro arrependimento. Nisto consiste a humilhação, confissão de pecado, reconhecimento do erro, e aí está o arrependimento e uma proposta de mudança de comportamento. A Bíblia nos mostra que o arrependimento está associado à confissão de pecado e mudança de comportamento. Vejamos Mateus, capítulo 3, o verso 1, o verso 2, o verso 5 ao 8 e o verso 10. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. A esses que iam a João, confessando ali os seus pecados, ele mostrava a necessidade de um arrependimento e de produzir frutos dignos de arrependimento, ou seja, mudança de comportamento. Nisso consiste a verdadeira humilhação, esse pedido de perdão, esse arrependimento pelo ato cometido, a confissão e o reconhecimento que não mais iria cometer o mesmo ato, mas a mudança de comportamento. Atos, capítulo 3, verso 19 diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É o arrependimento e a mudança de conversão. Arrependei-vos e convertei-vos. Mudança de comportamento. Essa foi a palavra que o anjo do Senhor deu para Agar. Agar que estava aflita, Agar que estava sozinha, Agar que estava no deserto, Agar que estava desamparada, Agar que não tinha rumo para a sua vida. Ela tem um encontro ali com a melhor pessoa que poderia ter, com o anjo do Senhor. E ela teve ali o melhor conselho que alguém poderia dar. E o conselho que o anjo do Senhor deu para Agar, a serva egípcia, foi: torna-te para a tua senhora, reconhece a autoridade que Sara tem sobre ti e humilha-te. Nessa humilhação eu entendo que é um pedido de perdão, um arrependimento pelo que fez, através da confissão e uma atitude de não mais fazer da mesma forma. Agora é bem verdade que esse conselho que o anjo do Senhor deu para Agar é um conselho que nós não queremos. É um tipo de conselho que nós não mais ouvimos. É um tipo de conselho que nós não queremos acatar. É um tipo de conselho que, por mais que alguém dê para nós tapamos os nossos ouvidos. Nós não queremos ter essa mesma atitude de Agar. Não estamos dispostos a reconhecer a autoridade dos outros sobre nós. A palavra arrependimento, a palavra confissão de pecado, a palavra mudança de comportamento já não se ouve mais nos púlpitos. As pessoas já não querem mais ter essas atitudes. Elas não querem se humilhar. Elas não querem reconhecer a autoridade dos outros que têm sobre nós. Agora, é bem verdade, para essas pessoas que não querem esse tipo de conselho, não espere que Deus esteja recebendo o seu culto. Olha o que diz Mateus, capítulo 5, do 23 ao 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Por causa do temor que nós temos de Deus não poder estar recebendo o nosso culto, nós devíamos rever os nossos conceitos e rever as nossas atitudes e acatar esse conselho dado para Agar para as nossas vidas. Precisamos sim reconhecer a autoridade dos outros sobre nós. Por temor a Deus que pode não estar recebendo o nosso culto, nós precisamos nos reconciliar
pedindo então perdão por uma ofensa cometida, independente do que o outro fez sobre nós. Por temor que nós devemos ter, por Deus não poder estar recebendo o nosso culto, nós devemos estar nos humilhando em arrependimento por alguma atitude que fizemos contra o nosso irmão, nos reconciliando com ele, confessando o nosso pecado e dizendo que não mais iremos fazer o que havíamos feito. Independente do que ele fez ou não, cabe a nós tomarmos a nossa atitude. Porque a palavra de Deus nos ensina que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então essa é a palavra, esse é o conselho do anjo do Senhor. Retorna-te para a tua senhora e humilha-te perante ela. Que Deus então nos ajude a nós termos essa mesma atitude que Agar ela teve. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, Tu conheces as nossas deficiências. Tu sabes, ó Pai querido, que temos muitas limitações e dificuldades. Por isso eu imploro, Senhor, o auxílio do Teu Espírito Santo. O auxílio, ó Pai querido, do Senhor, colocando graça em nossas vidas. E através, ó Pai, da Tua graça, do auxílio do Teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Pai querido, acatar a esse conselho. E se porventura nós, ó Pai querido, nos afastamos de pessoas que tinham autoridade sobre nós, por algum atrito, que possamos retornar, ó Pai, reconhecendo a autoridade deles sobre nós. Sejam os pastores, sejam os governantes, sejam os nossos pais, seja, ó Pai querido, um patrão, aquele que teria autoridade sobre nós, e por um movimento de atrito, nós, ó Pai querido, nos afastamos deles. Que possamos retornar e nos humilhar perante a autoridade, reconhecendo a autoridade dessa pessoa sobre nós. Que esse retorno, ó Pai querido, também seja caracterizado por uma humilhação, onde haja, Pai querido, um pedido de perdão pelo mal cometido. Uma atitude, ó Pai, de arrependimento pelo mal cometido. Uma confissão do pecado. E uma proposta, Senhor, de não mais cometer o mesmo. Ajuda-nos, Deus. Só iremos conseguir acatar esse conselho, auxiliado pelo Teu Espírito Santo, pela graça do Senhor sobre nós. Por isso eu imploro, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém.